Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta. As melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta. E Ótica Norberto. Profissionais especializados para cuidar da sua visão. Em 2 endereços. Galeria Chami e na segunda quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos, aqui no canal 19, na TV Santa Maria. Você nos acompanha através de todas as plataformas além da Claro Net, no YouTube, no Facebook, na página do Roda Brasil Amigos, na página da TV Santa Maria, no meu Instagram, no Instagram da TV Santa Maria. Então você não tem desculpa para não acompanhar o nosso Roda Brasil Amigos, programa mais antigo da grade da TV Santa Maria. No programa de hoje, um privilégio, né, e uma alegria muito grande. Eu vou receber aqui o prefeito eleito Rodrigo Décimo e o atual vice-prefeito. Inclusive, vou fazer 2 programas com ele, certo? A gente vai fazer um primeiro programa falando sobre esses 4 anos, como é que o Rodrigo entrou nessa barca, como se diz aí, e depois no próximo programa, a gente vai falar sobre a projeção do governo, enfim, o que vem pela frente. Rodrigo, parabéns e obrigado por ter recebido aqui no Roda Brasil Amigos. Obrigado, Marião. Uma alegria muito grande estar aqui novamente no Roda Brasil, para a gente dar uma conversada, bater um papo legal, um papo redondo. Trocar um passe aqui, né? Trocar um passe. Trocar um passe, porque a gente simples, o nosso programa não tem pauta, né? A gente vai conversando. Só que no segundo programa eu vou conversar sobre alguns temas específicos aqui com o Rodrigo, como eu conversei com todos os prefeituráveis, né, sobre algumas questões. Então é importante. Mas primeiro, Rodrigo, a gente até já conversou em outras oportunidades aqui, mas a gente sabe que a audiência é rotativa, que nem todo mundo, né, teve a possibilidade de assistir o nosso programa, de acompanhar. É só, digamos assim, Rodrigo, um pouquinho do teu perfil. Tu veste de Uruguaiana para Santa Maria, faculdade, enfim, porque até o pessoal viu alguns debates, inclusive aqui no Grupo Diário também. Dá uma geral para nós aí, Rodrigão. Panorama. Eu vou contar a mesma história, mas com outras tintas, então, só para... Até mais tranquilo, mais relaxado, né? No momento. Eu tive a oportunidade de me encontrar com alguns prefeitos de outras cidades que também passaram pelo segundo turno, né? Tive lá na Federação, estava o prefeito de Porto Alegre, de Caxias, de Pelotas. Infelizmente não estava o de Canoas, não pôde ir. E aí aqueles prefeitos que já foram de outras gestões, a melhor fase de quando tu é eleito até tu tomar posse. Porque durante a eleição tu tá sempre naquela tensão, naquela pressão e sempre correndo atrás da máquina, né? Aí tu é eleito, tem aquele momento legal e até tu tomar posse, porque depois de tomar posse, volta a pauleira de novo, né? Então eu tô vivendo essa fase, apesar de com muito trabalho. A gente já começou o nosso processo de transição, mas isso a gente vai conversar depois, mas já começamos o nosso processo de transição aí, porque afinal de contas no ano que vem é um novo governo. É um novo governo, né? É um governo da professora Lúcia e meu. Tenho muito orgulho de ter participado do governo Jorge Pozzobon, mas a partir do ano que vem é um novo governo. Mas eu vou tentar responder a tua pergunta. Eu vim para Uruguaiana gurizote, com 15 anos de idade, até então eu nasci, me criei em Uruguaiana, e os meus pais, Marion, eu sempre tenho muito orgulho e sou muito grato a eles, porque eles, mais ou menos com a minha idade, né? A mãe com 50 e poucos anos, o pai um pouco mais velho, o pai com estabelecimento comercial em Uruguaiana, tinha uma loja de móveis de fórmica lá. Móveis de fórmica não existe mais, não, né? Existe. Aquilo era... E esses móveis são eternos, porque... Não, mas eu até dizia, a mãe tinha, a minha falecida mãe, tinha lá uma cozinha daquela deforme, que ela acho que durou, quase da idade dela, morreu com 90 e poucos anos. Não, pois esses negócios não terminam nunca. Mas claro que eram muito caros também, né? Ah, sim. E logo... Mas para a época era moderno, né? Era moderno. E o pai fazia os móveis sob medida. O pai ia lá na casa do cliente, fazia as medidas para o dormitório, para o quarto, ou para a cozinha, ou para a sala, enfim, o móvel que o cara queria, para o banheiro. E ele fazia a medida, fazia um desenho num papel quadriculado,
e mandava para uma fábrica em Santiago, dos móveis Dri, que eram primos dele. E aí os móveis Dri fabricavam lá, mandavam desmontado para Uruguaiana, e eu e meus irmãos, somos mais dois mais velhos, o Hélio e o Ricardo, nós íamos montar os móveis com o pai no sábado à tarde, porque o pai de manhã abria a loja e à tarde, sábado de tarde, nós íamos montar os móveis com ele. Aqueles móveis pesados, e a gente subia, às vezes, aqueles prédios de 4 andares, né? Elevador há 40 anos atrás não era uma coisa muito comum. Hoje até prédio de 4 andares tem elevador. Na época era coisa rara. E as escadas apertadas, né, Rodrigo? E a escada apertadinha para fazer uma volta com aquelas baita peças, era um trabalhão, se arranhava todo e tal, mas era... E o interessante é que a gente transportava os móveis desmontados, né, da loja do pai até o cliente, uma época lá, de carroça. Tinha um carroceiro contratado pelo pai, nós colocava ali, e a alegria que eu tinha, gurizote, de andar de carroça, né, pela cidade ali, junto com os móveis. Depois o pai conseguiu comprar uma caminhonete para poder fazer entregar os móveis e foi. E com isso, Marião, o pai e a mãe, e aí eu repito, sou muito, muito grato a eles, tomaram uma decisão muito corajosa de mudar a vida deles por causa dos filhos, para dar estudo para os filhos. Para o Hélio, o mais velho, se formou em administração de empresas, o Ricardo se formou em direito, eu me formei em engenharia civil, e a Jaqueline, a mais nova, se formou em educação física e fisioterapia. Então eles cumpriram a missão deles, que é dar estudo para todos nós, e graças a isso, sabe, que a gente conseguiu ter alguma coisa na vida. A gente não tem muito, não somos longe de sermos ricos, mas, enfim, temos uma vida boa, assim, que pode dar algum conforto para os filhos, pode dar um estudo também, enfim, dar uma condição, mas isso fruto, logicamente, de muito trabalho, de muito esforço, e esse esforço começou lá com os meus pais, lá em Uruguaiana, quando tomaram a decisão, em 1982, eu me recordo bem, estava acontecendo a Copa do Mundo da Argentina, e o pai e a mãe começaram a conversar sobre essa possibilidade de nós virmos nos transferir para Santa Maria. Eu me lembro que 82 era o último ano que o meu irmão, o Ricardo, iria terminar o segundo grau, o ensino médio hoje, né? E aí, num almoço, o pai e a mãe conversando, eu fiquei atento ali e tal, mas meio desligado, mas... E aí, outra hora, eu fui lá falar com a mãe: vocês estão pensando em que a gente se mudar? E ele, sim, estão pensando para proporcionar estudo para o Hélio, que era o mais velho, e para o Ricardo, que está terminando agora o segundo grau. Eu falei: não, mas eu não quero sair de Uruguaiana, eu não quero aqui, não quero ficar longe dos meus amigos. Claro. Naquela época, apesar de gurizote, a gente tinha umas paquerinhas, que era só pegar na mão, né? Não, tinha umas paquerinhas, sim, mas tinha os amigos, parceiros. Eu nunca fui muito bom jogador de bola, mas tinha a parceria ali. Tinha parceria, né? Para jogar para o arco, às vezes, né? Para ficar de goleiro, servia. Já quebrava o galho. Mas para empinar uma pandorga, para jogar uma bolita, enfim, para fazer alguma brincadeira com a parceria, nós tínhamos naquela época. E também era outra época, né? O mundo era diferente, a gente era mais livre, assim, porque a segurança era outra, os pais, enfim, não tinha... Tomar banho lá no Uruguai? Estavam umas fugidinhas, e a mãe e a avó também, que morava conosco, recomendavam: você se cuida no rio, não vão para o fundo, não vai aquela história. Mas era uma vida tranquila, assim, e boa. E aí, quando eles tomaram essa decisão, a gente não quis, mas lógico, nós explicaram: não, é para o futuro de vocês, é importante e tal, e aí a gente veio para cá em 83. Então, na metade de 82, na Copa do Mundo da Argentina, eles começaram a ter a ideia, trabalharam esse meio ano de 82, em 83, fevereiro de 83, nós estávamos já de mala e cuia aqui em Santa Maria, e eu aí fui matriculado no Silvão Rosa, concluí o meu ensino médio, no meu segundo grau na época no Silvão Rosa, e o Silvão Rosa na época, o segundo grau, os colégios estaduais, tinham um ensino profissionalizante. Tinha. E aqui no Silão tinha, eu não sei exatamente os nomes, mas era edificações. E decoração, parece que era. Eu acho que tinha também de auxiliar administrativo, acho alguma coisa assim, se não me engano. E a minha tia, que fez a matrícula para mim ali no Silão, ela me matriculou em edificações. E aí eu comecei
a estudar aqui e a ter edificações. E terminei o ensino médio e fiz vestibular para engenharia civil. Passei de primeira e comecei Era a cursar. bom aluno, Rodrigo? Bom estudante, sim ou não? Eu era estudioso, sabe? Eu até brinco lá em casa, eu tenho o Ricardo, que é o irmão mais próximo, nós somos 2 anos de diferença, tem o Hélio, que é 7 anos mais velho que eu, e o Ricardo é mais próximo, a gente era mais, né? E o Ricardo, e nós somos assim completamente diferentes, né? O Ricardo é um espoletão, gritão, brincalhão, um cara extrovertido, e eu bem mais reservadinho, mais quietinho, mais tímido, muito mais tímido. Mas só que o Ricardo, eu falava lá para a mãe e para o pai, né, que o Ricardo era muito mais inteligente que eu, porque ele estudava pouco e passava no colégio lá, né? Claro que passava meio apertado, passava meio né, mas passava. Pegava um exame, outro lá, tal, mas passava, nunca rodou. Já eu, para não rodar, e graças a Deus eu nunca rodei na vida, né, eu tinha que estudar, mas eu estudava, né, me dedicava bastante. Para esse vestibular, eu fazia o 3º ano do 2º grau e estudava muito, eu estudava no Silão à tarde, da 1h30, 5h30, 6 horas, e aí eu tinha uma aula no cursinho, uma aula de biologia, com o professor James Pizarro. James Pizarro. E essa aula era 6 horas, 6h20, não me lembro, era a primeira aula, era cedinho. Eu saía de casa ainda no inverno, era de noite, ia lá pro master, fazia uma única matéria, que era dele, e voltava para casa, ainda cedo, e aí começava a estudar a manhã inteira, até o meio-dia. Né? Fazia um chimarrão, mate, tomava mate, estudava a manhã inteira, almoçava e aí ia para o colégio. E aí, sim, à noite à noite eu tinha aula de cursinho também. Eu ia pro cursinho, então... aí eu fazia... Porque naquela época o vestibular era bem diferente, né? Bem diferente, né? Diferente. Tá. E o cursinho era caro também, não dava para fazer muitas matérias. Eu meio que selecionava aquelas que eu me sentia que eu precisava fazer mais, me dedicar mais, né? Então eu fazia biologia com o Pizarro de manhã, com o professor Pizarro. E depois eu fiz matemática com o Ivo. O professor Ivo foi meu professor também no Riachuelo depois. Eu fui também, aí fazia algumas química, enfim, aquelas que tinham mais dificuldade, português, enfim. E aí foi que eu passei no vestibular, cursei engenharia civil, completei ela em 5 anos. Aqui na Federal mesmo, aqui, né? Na Federal, passei na Federal. E tu sabe que eu acabei me formando, eu estava estagiando na época na Barcelos Engenharia. Do Ricardo Barcelos, e eu tinha até hoje meu grande amigo Leomir Girondi, que era na parte ele era engenheiro também, mas na parte da técnica ele que era e eu estagiava na Barcelos, e aí eu me formei e aí me convidaram para permanecer trabalhando na empresa, né, como engenheiro. E isso foi assim, na época era um dos poucos colegas que se formaram naquele ano que conseguiram uma colocação no mercado. Porque em 1990 o mercado estava meio complicado, não tinha muita dinâmica, enfim, inflação altíssima, né? Tanto é que em 94 surge o Plano Real, que dá uma resolvida no problema, até hoje, graças a Deus. Mas naquela época, em 1990, era bem complicado, a economia do país como um todo, né? Mas me formo, começo a trabalhar. Passado uns anos, assim, eu recebo uma ligação de um colega meu de Uruguaiana, meu amigo de infância, que a gente cursou a faculdade juntos. Ele me liga, me pergunta: Rodrigo, eu estou aqui, estou trabalhando numa empresa aqui, tal. Queria saber se tu tens aí algum amigo, alguma indicação para trabalhar aqui comigo como engenheiro. Eu falei: tenho, eu mesmo. Tinha o desejo de voltar para Uruguaiana, né? Minha terra natal, lá eu tinha deixado muitos amigos, tinha alguns parentes, então volto para Uruguaiana. Estamos aqui lá, ó. Show de bola! Tá lá no outro lado, lá do aquário, lá como você diz, o Coronel Vargas aí também veio gravar o programa dele. Um abraço ao Vargas. E nessa oportunidade, então, volto para Uruguaiana, em 93, por aí, e lá eu começo a trabalhar também. Conheço a minha esposa, conheci a esposa, eu morava aqui ainda, mas eu fui para lá, continuou namorando, e aí resolvemos casar em 94,
Fiquei até 97, até final de 97, lá por novembro de 97. E isso lá em Uruguaiana, na construtora. não, no fim eu acabei indo para trabalhar numa construtora, mas eu chegando lá, comecei a trabalhar na empresa, mas eu vi que não era o meu perfil, assim, né? Não era aquilo que eu imaginava, mas já estava lá. Aí eu falo com o meu colega, falei, tia, vamos abrir um escritório de engenharia. Vamos abrir um escritório para a gente poder fazer projeto, fazer obras para terceiros, assim. A gente não tinha dinheiro para fazer uma obra, para fazer um prédio, fazer apartamento. Fazer as plantas, tudo. Mas a gente... E aí nós abrimos lá o escritório, que era 10º Correia Engenharia. 10º meu sobrenome, Correia o sobrenome do meu amigo, e engenharia. E a gente começou a trabalhar lá fazendo projeto. E aí depois a gente conseguiu alguns clientes bem legais, assim, que tinha continuidade. A Ipiranga, que tinha lá um complexo, lá uma refinaria. Refinaria, né? tinha. E aí a gente trabalhava muito para Ipiranga para fazer pequenas obras, não eram obras enormes, eram pequenas obras, manutenções, ajeitar alguma coisa, fazer uma cerca, fazer uma casinha para alguma coisa lá, para proteger um equipamento. Então a gente fazia essas pequenas obras, assim. Também trabalhamos lá para Santa Casa. A gente na época fez, não sei se hoje existe, se é no mesmo local, mas nós fizemos na época o pronto-socorro da Santa Casa. Que já era uma obra mais encorpada. Já era uma obra maiorzinha, uma obra mais complexa, né? E aí foi indo. Mas aí em 97 eu venho aqui para Santa Maria num 20 de setembro, que caiu, se não me engano, numa quarta ou numa quinta-feira, acho que uma quinta-feira. Aí eu venho com a Janise. A Janise, minha esposa, é de Santiago. A gente vem na quarta-feira, o feriado é na quinta. Nós viemos lá quarta-feira à tarde, saí de Uruguaiana para visitar os pais, deixo ela em Santiago e venho para Santa Maria para visitar os meus pais. Aí passo aqui o feriado com o compromisso de ir a Santiago na sexta-feira. Mas só que antes de ir para Santiago, até saindo lá para lá, já com a mochilinha no carro para ir embora, para Santiago, eu passo na Barcelos novamente. Ali para dar um abraço nos amigos, apesar de não estar lá, eu tinha deixado grandes amigos, pessoas que a gente gosta bastante. E aí surge um convite, assim, o próprio Ricardo Barcelos me fez tem aqui um setor de ferragem da Barcelos que eu quero terceirizar, já tenho uma obra também, eu quero, enfim, tu te interessa? Eu falei, me interesso, quero ver isso. Aí, em poucos assim, semanas, a gente já acertou o negócio, e aí, do 20 de setembro, 21 de setembro, que foi o dia que eu conversei, né, com eles, até o final do ano eu já estava um mês e meio lá em Uruguaiana para terminar minhas obras que eu tinha lá, já estavam algumas em fase de conclusão. E aí nós viemos para cá. Eu e a esposa, a Janise queria ficar mais próximo de Santiago, próximo da família, mais próximo do pai, da mãe, das irmãs. Aí a gente veio para cá e aí voltamos. E eu nesse meio tempo, eu acabei constituindo a minha empresa, que eu tenho até hoje, que é a Fabricom, que 7 de novembro faz 27 anos. Já. 27 uma anos. Vida também, né? 27 anos da empresa. Quer dizer, que de 97, ela é de 7 de novembro de 1997, ela foi fundada. Tá perto agora aí. Vamos ter que fazer alguma coisinha, né, Chitão? Na realidade... Quando eu falo Chitão, só para você entender, é o Everton, que é o nosso assessor aqui também do Rodrigo, nosso amigão, e todo mundo conhece ele por Chitão. O 7 de novembro também é muito conhecido como amanhã. Como amanhã? Que é o dia 6, né? Não sei, o Vitor vai passar o programa quando, não é? Já vou botar no ar hoje, né? Bom, então é amanhã mesmo. Quem assistiu hoje é amanhã. Já vou botar hoje. Como eu falei, nós vamos fazer 2 programas. Esse o Rodrigo está contando, muito legal, né? Esse perfil dele aí, né? E bacana, né? Saber, porque já é uma pessoa nossa, como eu digo, também já é extremamente agora conhecido, né? E vai ser o nosso futuro prefeito, então as pessoas vão saber, né, da origem, como é que ele veio, né, como é que, né, um trabalhador, uma pessoa aí que batalhou, né, pelas conquistas dele, aí a gente está vendo aí essa história muito bacana. Então, em 97 tu funda a empresa, funda a Fabricom, e em 98 por aí eu me associei ao Sinduscom, porque
era uma empresa nova, começando no mercado. A proposta da Fabricol na época de corte e dobra de aço para a construção civil era algo muito inovador, acontecia assim mais na Europa, nos Estados Unidos, alguma coisinha em São Paulo, Porto Alegre não existia e nós aqui querendo inventar essa coisa. Né? E aí, naturalmente, teve muita resistência, muita dificuldade de entrar no mercado, porque o mercado era muito tradicional. O que as obras faziam? As obras compravam o ferro, e tinha lá o ferreiro, tinha lá a equipe de ferragem, como é muito comum até hoje, né? Não é? Até hoje existe muito isso. Na época também, lá em 97, há 27 anos atrás, era muito comum as construtoras comprarem areia, brita, cimento e virarem o concreto na obra lá, para concretar uma laje. Era um concreto, às vezes, começava às 7 da manhã e até às 22 horas, até às 10 da noite. E botando, né? Hoje em dia, vai lá, chega um caminhão betoneira, com o traço bem feitinho, com uma bomba colocando. Uma bomba que larga lá em cima para concretar as lajes. Para concretar a laje, aí em 3 horas. As próprias armações, já quase tudo metálica hoje, né? Primeiro era para usar eucalipto, tudo, né? Eu trabalhei na construtora Portela durante 12 anos também. Eu conheço um pouco da área da construção aí. Né? A Portela, eu estagiei na Portela. É mesmo? Eu fiz o meu estágio na Portela. Estágio obrigatório com o engenheiro Nemésio, que hoje está na BK Construções. Na BK. Pois eu sou da época que hoje lá na BK, né? O Milton, a Vera, o Bruno, né? E aí na Portela mesmo trabalhava o Flávio Portela, né, que era engenheiro, a Vera, que é a irmã que é casada com o Milton, né, e vários que estagiaram por lá hoje, né, os engenheiros, vários engenheiros aí, que a gente tinha uma relação, aliás, tem uma relação muito grande também com o pessoal da construção aí, vários engenheiros que eram amigos. Rodrigo, dessa questão aí dos sindicatos, digamos, do sindicato, depois fosse presidente da CACISM, né? Isso, mas ainda no Sinduscom, Marião, eu comecei a participar das diretorias do Sinduscom. Fui presidente do Sinduscom por 2 gestões, 2007 a 2008, 2006 a 2008, foram 2 gestões. Depois eu saio da presidência, sou convidado para participar de uma diretoria da Fiergues. Da Fiergues. E aí eu participo lá da Fiergues, Federação, né, lá em Porto Alegre. Nesse meio tempo também me convidam para participar das diretorias da CACISM, aí vou participando. Fui presidente da CACISM de finalzinho de 2015 até finalzinho de 2019, por 2 gestões também, 2 mandatos. Que teve a FEISMA, né? Teve a FEISMA, em 17 e 19 teve FEISMA, né? E aí a gente, na CACISM, a gente teve a oportunidade, eu assumi a CACISM em finalzinho de 15, praticamente 16, né? E o prefeito Jorge Poçobon assume a prefeitura em 17. Então, 17, 1º de janeiro de 17. Então, eu tive 3 anos do meu mandato com os 4 anos do Jorge. Dos primeiros 4 do Jorge, né? Dos primeiros 4 do Jorge. E aí, nessa época, a gente acaba se relacionando muito institucionalmente, né? Eu como CACISM, ele como prefeitura, eu tentando ajudar. Na época, eu me recordo que a CACISM bancou assim, a reforma do antigo auditório lá para fazer o poupa-tempo, né, para colocar, porque o auditório lá tem um piso inclinado, nós aplainamos o piso com piso flutuante, assim, quando tirar para lá continua. Fizemos as divisórias lá e começou o poupa-tempo. Depois teve também um recurso que o prefeito Jorge conseguiu para perimetrar o Dom Ivo, resgatar lá do PAC, e aí ele falou: tchê, se eu não conseguir fazer o projeto até tal data, nós vamos perder o projeto. Não, deixa comigo que eu vou vou conseguir para nós esse projeto. Aí eu chamei uns amigos parceiros da construção e aí acertei com eles lá um valor pela CACISM, e aí a gente conseguiu fazer doou esse projeto, aí teve a licitação em tempo hábil. Então a gente fez a parceria das 2 FEISMAs que eu tive a oportunidade de fazer em 17 e 19. Inclusive, em 2017, a CACISM comemorou 120 anos de existência, né? Então, foi isso. E aí, termina o meu mandato em 19, vira o ano, e aí o prefeito Jorge me convida para estar com ele como vice-prefeito, ele buscando agora a reeleição, e eu como vice-prefeito. Tive uma certa resistência para aceitar, mas, enfim, acabei aceitando esse desafio.
Não me arrependo nem um pouco, está sendo ainda que eu estou como vice-prefeito, né? É uma experiência muito boa. Aprendi muito do público, que é diferente do privado, que é outra pegada, é outra forma das coisas acontecerem, né? No privado a coisa é mais pateve, porque, enfim, o recurso quem decide está arriscando o seu, né? No público não. Quando a gente decide, a gente está arriscando um valor que é de todos, então a gente tem que ter cuidado, tem que ter controle, tem que ter transparência, tem uma série de... Isso torna o sistema um pouquinho mais lento, um pouco mais lento, dependendo da situação. Então isso é muito desafiador. Existe também, né, eu sempre comparo, até pela minha cabeça um pouco mais ligado sempre ao privado, eu comparo a prefeitura como uma grande empresa, que tem lá hoje mais de 3 mil funcionários, só que tem um monte de cliente, que é toda a população da cidade. Toda a população da cidade, é verdade. E ela trabalha em todas as áreas, né? Saúde, educação, segurança, infraestrutura, desenvolvimento, assistência social, esporte, lazer, cultura, isso. Então é uma empresa, é quase uma Tramontina, né? Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco, é verdade. Então é um grande desafio. Mas eu aceito novamente um outro desafio, que é de estar como candidato a prefeito e agora eleito, né? Porque eu entendo assim que não sozinho, porque sozinho a gente não faz absolutamente nada, mas que a gente pode contribuir juntamente com todas as pessoas, com mais pessoas, a fazer uma cidade melhor, uma cidade diferente, uma cidade que a gente tenha orgulho. E é isso que eu tenho certeza que eu, a professora Lúcia, a partir de agora, nem é do dia 1º de janeiro, a partir de agora nós estamos trabalhando para que isso aconteça. E repito, não vai ser sozinho, então a gente precisa de todo mundo. Se a gente quer uma cidade melhor, Rodrigo, e da diferença, obviamente, que às vezes as pessoas não entendem também. Por exemplo, tu no público, no privado para o público, né? No privado tu vai ali, abre a gaveta, como você disse, precisa comprar uma caneta, tu vai ali e compra, né? E tu também teve que se adaptar a essa questão aí nessa tua gestão de vice-prefeito, né? Sim, sem dúvida. E daqui a pouco tu quer fazer a coisa, mas tem todo um processo por cima disso. Por isso, assim, que mais do que nunca eu percebo a importância do planejamento, né? O planejamento é importante em qualquer área, privado, público, mas no público ele é essencial para que as coisas aconteçam. Então a gente precisa fazer um planejamento e, logicamente, quando a gente pensa em fazer alguma coisa com uma certa sequência lógica, entra também a questão orçamentária. E quando a gente prevê isso no orçamento, claro que tem os ritos que precisam ser... Para comprar uma caneta, precisa fazer uma licitação, não pode ir ali comprar no bazar da esquina ali, na livraria da esquina, porque tu quer, porque não pode, a lei não permite, porque tu precisa ter uma seleção. Porque por muitas vezes isso aí acaba atrasando o processo, então, né? O grande desafio do gestor público é esse, a gente poder atender às legislações, porque a gente cumpre lei, né? Atender a legislação, mas dar celeridade, enfim, procurar dar fluidez em todos os processos. Rodrigo, se tu tivesse que encerrar, digamos, hoje a tua trajetória, que balanço tu faria, que saldo tu acha que terminaria com um saldo positivo? Não? Sim, eu acho que sim, porque a gente conseguiu contribuir com muita coisa que vai ficar na cidade de forma definitiva, né? Nós sempre salientamos a questão dos uniformes escolares, que, claro, foi uma bandeira da professora Lúcia, foi ela que foi a grande líder do processo, mas a gente também contribuiu de alguma medida, né? Não foi decisivo, mas contribuiu. Tivemos a PPP de iluminação pública que está rodando, esse tive uma participação um pouco mais intensa. Logicamente, repito, não faço isso absolutamente de forma nenhuma sozinho. Outras pessoas se agregam, especialistas, e vão se somando. O Distrito Criativo, acho que é uma grande construção coletiva, mas foi assim um processo que teve uma participação muito mais direta minha. Então são coisas que eu imagino que já vão deixar marcas, além de outras menores, quem sabe, que vão deixar marcas importantes. Então fica assim o grande aprendizado de poder contribuir. E eu sempre digo e repito aqui, Marião, eu não estou aqui, em hipótese uma, por nenhum outro objetivo que não seja o objetivo do bem comum.
Eu não tenho aqui nenhum interesse pessoal, não tenho interesse de fazer carreira política, não tenho interesse. Enfim, quem me conhece sabe que eu não sou deslumbrado com poder, deslumbrado com mídia, eu sou até mais reservado, mas na minha. Claro que o momento e a posição que eu ocupo, e agora como prefeito eleito, sem dúvida nenhuma, há a necessidade de se comunicar com as pessoas, e esse programa, por exemplo, é uma forma de comunicar, né? A gente sabe disso e vai ter outras oportunidades em outros programas, em outras mídias, mas eu não tenho nenhum outro objetivo que não seja mesmo fazer uma cidade melhor. Rodrigo, nesse programa nós vamos ficando por aqui. Certo. Fica aí, vamos tomar uma água, trocar o fardamento, precisa a gente volta para o segundo programa, onde nós vamos fazer um ping-pong aí, né? Vamos saber aí já sobre o novo governo a partir do dia 1º de janeiro. Central da Imagem, direção de imagens, ali com o Ademir Lima, nossa diretora administrativa Thaís Trevisan e o comandante aqui do complexo da nossa TV Santa Maria, o André Trevisan. A gente volta já no próximo programa aí com mais Rodrigo Décimo aqui no seu canal 19. Roda Brasil fica por aqui, um abraço. Programa Roda Brasil, amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta. As melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta. E Ótica Norberto. Profissionais especializados para cuidar da sua visão em 2 endereços, Galeria Chami e na 2ª quadra da Bozano. Programa Roda Brasil, amigos, na frente e em todas as frentes.